Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, mais uma vez, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos e de uma caixa de direct messenger também recheada de questões sobre o GS4, enfim, agora vamos fazer o teste completo aqui com ele. Você se lembra que no primeiro vídeo que eu mostrei ele no canal, eu fiz uma apresentação estática e dei algumas impressões de como ele andava no autódromo de Interlagos, que não tem absolutamente nada a ver com a sua convivência com ele. Nesse vídeo eu rodei mais de 400 quilômetros com ele nessa versão Elite, a versão topo de linha do GS4, que afinal é o carro mais vendido da GAC no Brasil. A marca emplacou pouco mais de 2.000 carros desde o lançamento em julho e começou a vender seus carros em agosto, e ele representa mais de 50% de todo este montante. Nesse vídeo eu vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe, como se comporta a suspensão, se é agradável conviver com ele ali por dentro, se tem espaço para todo mundo, se o porta-malas é interessante, mas a principal pergunta que me fizeram é: ele é melhor que o Corolla Cross Hybrid? Muito porque as pessoas se escoravam no fato de que este carro é maior, mais potente, melhor equipado e mais barato do que o SUV compacto / médio híbrido mais vendido do Brasil. Ele conta com um sistema híbrido pleno ou híbrido em paralelo, em que você não precisa carregar as baterias, e tem no consumo e no bom desempenho as suas principais bandeiras contra os rivais. Será? Tudo isso depois da vinheta com ele, o Imperador Han del Arco. Vai! O que mais me impressionou nesses 7 dias de convivência e pouco mais de 400 quilômetros rodando com o GS4 por aí é o tanto que as pessoas param para olhar. Como diria minha avó, o peixe morre pela boca e o homem baba pelos olhos. Todo mundo fica tentando decifrar de onde que veio tamanha ousadia com essa grade, com esses filetes cortados, as entradas de ar ali embaixo também inclinadas. Enfim, nunca ninguém teve tanta ousadia nesse mercado de SUVs entre 190 e 220 mil reais. Ainda que o GS4 seja mais barato do que isso. E quando você diz isso, as pessoas acham que ele custava bem mais. Especialmente a partir do momento que você vê outros carros chineses desse porte custando bem mais também, com tecnologias eletrificadas. Bom, aqui os LEDs são recortados, fracionados, né? E os faróis parecem joias ou pedras preciosas. Você olhando de perto dá realmente essa impressão, especialmente quando apagados aqui. Parece que tem umas projeções por dentro, é bem interessante mesmo. Ele também vem com pacote ADAS, como você pode ver o ACC ali embaixo, completão, inclusive alerta de tráfego cruzado traseiro, ponto cego, frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência, centralização em faixa, enfim, tudo o que você quer na hora que você quer relaxar para dirigir um carro, especialmente na estrada. Nós temos 1,90 m de largura, mais do que, por exemplo, picapes e SUVs com body on frame ou chassi com carroceria por cima, como o Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer, e isso configura 7 centímetros. Eu trouxe até uma trena aqui para poder enredar para você. São 7 centímetros de diferença na largura. Lá 1,83 m, aqui 1,90 m. Pode ser que aqui na trena não pareça muita coisa para você, mas quando você entra e coloca do lado do seu ombro, você vê o quanto é importante ter um habitáculo um pouco maior. E se a gente for falar da lateral ali, aí haja trena. Sim, é aqui que essa impressão se potencializa, porque basta você chegar perto para entender que esse carro parece ser mesmo de outra categoria. Primeiramente, eu quero falar sobre preço. Se você for comprar um Corolla Cross XRX híbrido topo de linha, não vai pagar menos de 220 mil reais. O GAC GS4 na versão Elite sai agora por 209.990.
Ele subiu um pouquinho de preço, aumentou em R$10 mil, mas ainda continua mais barato do que o Corolla Cross Hybrid. E ainda tem a versão Elite, que não tem alguns equipamentos que temos aqui, como o sistema ADAS completo, nem bancos de couro, nem este teto, e as rodas não são de 19, são de aro 18, com um preço de R$191.990, aumentou R$2 mil desde o lançamento. Mas vamos falar de dimensões? Vamos sim. Aqui são nada menos do que 22 centímetros de diferença no comprimento. Sim, são 4,68 metros aqui contra 4,46 no Corolla Cross. Mas você sabe que isso não tem muita diferença, porque você pode aumentar o balanço dianteiro e o balanço traseiro e ter um carro maior que efetivamente por dentro não vai mudar em nada. Mas aqui muda, porque o entre-eixos aqui é de 2,75 metros, ou seja, 11 centímetros a mais do que você vai ter nos 2,64 do Corolla Cross. E também acho que tem uma silhueta um pouco mais marcante, né? E é oferecido em 4 cores. Esse preto, que parece um preto de piano de cauda, tem também cinza, prata e o branco. Bonito, bem bonito. Eu gostei. Agora vamos ali na traseira, porque ali tem que ter um pouco mais de atenção, para dizer o mínimo. Com atenção, porque a GAC não está apenas em Guangzhou ou em Guangdong ou em toda a China. Ela tem estúdios e laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, em locais como Detroit, na Califórnia, em Milão e em boa parte da Europa. Por isso, quando você olha aqui, você vê soluções que parece já ter visto em outros carros, como essas lanternas que me agradam muito. Eu gosto bastante de carros que têm bastante superfície e gosto desses traços um pouco mais retos, como tem, por exemplo, nos Cadillacs. Aqui, eles conseguiram unir um aerofólio completamente diferente, que dá até uma certa esportividade para o carro olhando de traseira, junto com o bagageiro ali do teto, né, as barras transversais. Gosto também, como você bem sabe, que o para-choques está longe da tampa, e sim, temos uma tentativa de extratores aqui embaixo. Bem interessante. Aqui também o brake light fica nesta parte. Enfim, pegaram limões e fizeram uma casa, não foi uma limonada. E mais do que só formas, aqui também tem função. Eu digo forma e função porque quando você abre aqui esta tampa elétrica, outra exclusividade da versão Elite, você se depara com 638 litros. É nada mais, nada menos do que 198 litros a mais do que se tem em um Corolla Cross. E como você bem sabe, eu sou um animalzão de grande porte e caibo aqui tranquilamente. Quer dizer, não ia estar tão tranquilo no bagageiro, né? Porque senão o GS4 seria usado pela polícia. Mas, enfim, bem interessante o tamanho, é maior até do que de Raval H6, BYD Song Pro e BYD Song Plus. É o maior porta-malas destes carros desta categoria, sendo híbridos ou a combustão. E o melhor de tudo, para você que, igual eu, não se sente muito confortável viajando em carros que não tem step. Aqui temos um step daqueles fininhos de uso temporário, mas que não vão deixar você na mão, principalmente naquela hora que o pneu fura e você não sabe se vai funcionar aquele kit de reparo ou se você sabe usar. Ou se o rasgo no seu pneu vai permitir com que se use o kit de reparo. Por isso, é sempre importante ter um step, principalmente no Brasil, onde as ruas são catastróficas desde que Guangzhou foi fundada. Parabéns por pensarem nisso. Já é mais um diferencial. Os meus fanáticos por técnica já sabem, né? Se o GS4 tiver destravado, ele põe essa abinha aqui pro lado para você abrir a porta. Se tiver travado, ele fica em modo shaved aqui, privilegiando a aerodinâmica, como todos os carros eletrificados deveriam fazer para melhorar a sua capacidade de rolagem. E sabem também que aqui temos uma suspensão multibraços no eixo traseiro, enquanto no Corolla Cross temos barra de torção, ou eixo de torção, ou chame do que quiser. E aqui temos rodas de aro 19, coisa que não temos lá no Corolla Cross, mas os discos de freio, tanto na frente quanto atrás, ventilados na frente e sólidos atrás, são iguais. Mas eu queria falar sobre o que está aqui debaixo. Esse motor, esse sistema, que eles chamam lá de G/MC, ou G-,
MC. Bom, esse motor gera 140 cavalos com injeção direta e combustão em modo Atkinson, com aquela diferença na abertura das válvulas para ser mais eficiente. Bom, aqui ele gera nada mais nada menos do que 235 cavalos. Tem 140 cavalos do motor a combustão e 18,5 kgfm de torque desse mesmo motor. Mas, como eu te disse, o motor elétrico aqui é mais potente porque você tem baterias de 2 kWh e de íon de lítio, o que permite com que se mande mais carga, mais potência de uma maneira mais eficiente para o motor elétrico que também está aqui na frente. E ele produz 182 cavalos e 30,5 kgfm de torque. Ou seja, a união desses poderes faz com que ele tenha 235 cavalos e 30,5 kgfm de torque. Com isso, mesmo pesando 1.673 quilos, o que é um tanto a mais do que o Corolla Cross, afinal ele é mais largo, mais comprido, tem mais entre-eixos, ele faz de 0 a 100 em 8,3 segundos, segundo o meu equipamento V-Box. Não dá nem pra... O Corolla Cross faz em 12. Lá são 122 cavalos. Eles nem divulgam o torque. Pois é, mas isso deve refletir no consumo, né, João? Não refletiu. Na cidade, o GS4 conseguiu, com as minhas mãozinhas e os meus pezinhos 44, 17,3 km por litro e na estrada chegou a 13,1. É bastante coisa. Bom, mais vantagens. Aqui temos um tanque de 50 litros, enquanto no Corolla Cross temos um tanque de 36 litros. Ou seja, vamos supor que ambos façam a mesma média, que é mais ou menos o que acontece na cidade. Eu acho que o Corolla Cross ainda bebe um pouco mais. Eu rodaria com um tanque, sem precisar reabastecer, 865 quilômetros com o GS4 aqui. Enquanto com o Corolla rodaria 622 quilômetros. Ou seja, com um tanque você tem uma diferença, considerando que tem a mesma média de consumo, de 143 quilômetros, 142 quilômetros e meio. Também tem essa comodidade. Para quem gosta da manta acústica, aqui tem um edredom tipo da Zelo. E basicamente é isso. Agora vamos dar uma olhadinha lá por dentro, porque com esse entre-eixos eu imagino que ele também seja melhor do que o Corolla Cross na hora de acomodar animais de grande porte atrás de si mesmos, com todo respeito. Vai, vamos lá, toca aí. Opa, vamos lá? Para você que gosta de acabamento soft touch, isso aqui é um oásis. Pois é, mas eu gosto mesmo é do espaço. E dá só uma olhada como eu, com mais de 1,90 m e incontáveis quilos ficam aqui dentro. Não que eu esteja me sentindo como o imperador da dinastia Han em seu trono, mas desconfortável eu não estou e te garanto isso. Que maravilha, hein? Pois é. Tá demais, hein? Tá demais. E aqui também temos saidinha para quem precisa de ar aqui atrás, uma tomadinha USB-A, outra USB-C e sim, assoalho plano. Assoalho plano. Isso faz com que este quinto elemento também viaje com bastante conforto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Os bancos, ó. Costurinhas vermelhas. Olha o nível do banco. Diferente, né? Eu também achei, mas fiquei mais impressionado com essa inventividade aqui. Maçanetinha na porta. Aqui pode ser que você se confunda, venha puxar aqui e não encontre nada. A maçaneta para abrir tá aqui. Também tem uma iluminaçãozinha aqui, um vermelho para acompanhar essas listras. Soft touch nesta parte e bastante espaço para você colocar garrafas aqui na porta. Pois é. Aqui também tem um espacinho para você guardar algumas coisas dos dois lados, ou seja, aqui não tem nenhuma economia desnecessária, né? Que a gente costuma ver em muitos carros. E para quem procura sobre Isofix, outro dia vieram me perguntar sobre Isofix, tá aqui, o sisteminha pronto para ser usado aqui também. Cara, que espaço. Te falar, hein? Coitado do Corolla Cross.
Vamos lá na frente agora. Opa! Vamos ouvir a portinha fechando, ó. Olha que suavidade. Que belezura, não? Borrachas duplas aqui em cima. Aqui também. Só de você bater o olho, te garanto. Você vai entrar nesse carro, depois vai entrar num Corolla Cross. Se você não passar o álcool gel na mão, você tá maluco. Cara, a diferença é um absurdo, um abcego, um abmudo. Cara, investiram aqui. Tem bastante neurônio. Bom, deixa eu mostrar um pouco mais numa proporção que você possa ver. Esse volantinho aqui, se tivesse num carro esportivo, ninguém ia reclamar. Empunhadura boa. Nessa versão vem forrado com couro. Partes metálicas, plástico metalizado também. Funções aqui bem fáceis de utilizar, hadas. E aqui funções do rádio e comando de voz e também para você atender o telefone caso ele esteja conectado. Tem também essas costuras vermelhas acompanhando o que acontece nos bancos e também aqui nas portas, né? Ó. Mas ó a qualidade disso aqui. Tem aqui também. Para mim aqui é mais fundamental do que nas portas, porque com o passar do tempo, a luminosidade e o calor vão deteriorando essa parte plástica, né? Se ela não estiver recoberta por um tecido térmico e acústico. E acaba que com o tempo você vai ouvir os grunhidinhos um pouco mais altos, porque ela se expande, depois volta por causa do calor. E esse revestimento, para mim, é o mais essencial até do que nas portas. Aqui também temos a costurinha e tudo de material sensível ao toque. Aqui um black piano, mas tem uma ranhura aqui. Aqui é para você diminuir a temperatura do ar-condicionado sem precisar acessar exatamente o menu. Legal, né? Eu também gosto. Um atalho aqui, né? E não tá muito especificado, mas você acaba descobrindo. Aqui o ar-condicionado também em modo alto e aqui o desembaçador. Aí você liga aqui pela tela também. Tela de 14 polegadas aqui. Deixa eu diminuir a velocidade do ar-condicionado. Aqui tem um negócio bem legal, que é um carregador de celular por indução, que faz com que ele abaixa aqui justamente para começar a carregar e carrega com a capa, como você está vendo aqui o meu celular, e ele afunda um pouco para que ele não fique escorregando, né? Afinal, essa superfície aqui é toda lisa. Aqui está o câmbio Neiva do céu e em drive, neutro ou ré. E aqui o freio de estacionamento eletrônico. Aqui mais um porta-latas, mais um porta-moedas aqui, né? E aqui outro. E aqui, como você pode ver, o acabamento diferentão. Aqui você liga o carro, aqui você liga o pisca-alerta. Aqui a gente tem um baúzinho para você guardar mais coisas. Painel de instrumentos com tela de 7 polegadas e aqui de 14 polegadas. Legal, né? Também a maçanetinha. Outra coisa que eu gostei bastante desse carro é que além de você poder mexer nos retrovisores pela tela, você pode mexer por aqui também. E aqui o ajuste de altura dos faróis de LED. Tapetinho com o logo GS4 e ali as aberturas tanto do tanque quanto do capô. Regulagem de distância do volante é aqui embaixo. Tem uma amplitude boa. E chaves de seta próximas do volante, diferente do que acontece, por exemplo, com o Compass e Commander, que ficam longe assim, né? Você tem que esticar o dedo para mexer. Bom, vamos explorar um pouquinho essa tela. Vamos aqui na Home. Aqui você tem os principais destaques, selecionar fonte de áudio, resfriamento rápido ou aquecimento rápido do ar-condicionado e os modos de condução. Ou você pode também vir aqui e ter também alguns atalhos, ó, do modo de condução e o que você quer que esteja ligado. Sistema de tração e estabilidade, o Traction Control System. Aqui, assistente de permanência em faixa, aviso de colisão lateral,
função de assistente em declive, o Hill Descent Control, e o assistente de frenagem ativa. É importante que você se adapte e veja o que é melhor para sua condução no dia a dia, né? Vamos aqui. Aqui, os modos de condução também tem o seu próprio ícone. Aqui, imagens e vídeos. Você pode inserir um USB e passar imagens e vídeos aqui no painel. Configurações de tudo, né? Direção inteligente Arigo, que é o sistema desenvolvido para esse carro. Aliás, esse carro usa um sistema operacional Snapdragon, o 8155, que é um dos mais avançados do mundo para automóveis. Então esse processador, esse sistema, junto com esse processador Snapdragon da Qualcomm, faz com que ele seja bem rápido, bem útil e bem integrado com o carro, porque foi feito dedicadamente para automóveis. Então é uma central de gerenciamento completa, tanto de direção, quanto de modos de condução, quanto da central multimídia, enfim, tudo que você precisa para ter todos os recursos que o sistema pode te oferecer, tudo num lugar só. Aqui, alerta de velocidade segura, alerta de colisão frontal, configuração de distância do alerta, assistente de frenagem ativa, permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta ao abrir portas, se vem passando alguém, ele te alerta para você não abrir. Exibição da distância longitudinal do veículo à frente, sim, ele mostra quantos metros você está do veículo à frente. Evasão inteligente, assistência de aproximação de veículos traseiros e assistência para tráfego cruzado traseiro. Ele vai te dar uma mensagem na tela aqui quando você estiver em marcha a ré. Falando em marcha a ré, tá aqui, ó. Aqui em 2D, é aqui o ângulo largo frontal, ângulo largo traseiro, roda dianteira e roda traseira. Aqui você também consegue ver as 4 partes. E aí você tem linha de trajetória, modo P imediatamente, quando você sair do modo P, e ativação de seta para visão panorâmica, ou seja, quando você está em baixa velocidade, ativou a seta, ele vai te dar a visão panorâmica também aqui nesta tela. Legal, né? Eu também gostei. E aqui, as funções, monitoramento de pressão dos pneus, ali viagem completa e a viagem depois que você liga, tendência do consumo de combustível. Veja que aqui a gente veio subindo a aldeia da Serra, para lá, fluxo de energia, e a rotação atual do motor a combustão. Você pode trocar os visores por este estilão aqui, ou por este, ou por este. E aqui você tem os comandos do rádio e da multimídia. Legal, né? Também tem um head-up display ali, que é exclusivo desta versão. Na versão Premium não terás, só nesta versão Elite. E basicamente é isso. Temos banco elétrico tanto para o motorista quanto para o passageiro. E quando eu tô com a ré ligada tem esse barulhinho lá fora, para avisar as pessoas, né? Aqui, teto panorâmico. Esse teto panorâmico é panorâmico mesmo. Recobre pelo menos 80% de toda a área do teto do carro. Ele não abre e vai facilitar a vida, por exemplo, de quem quer blindar um carro desse. Aliás, pode blindar tranquilamente aqui, porque tem potência e tem torque suficiente, e é o que a gente vai ver agora. Vamos dar uma voltinha, porque eu ainda não andei em condições normais, naturais e cotidianas com ele só no Autódromo de Interlagos, então chegou a hora de a gente ver como que é o GS4 na vida real. Vem comigo, Chuchu! Bom, vamos lá, vou colocar meu cintinho, porque este sim salva vidas. Ó, que boas-vindas, hein, papai? Filé, hein? O tratamento é VIP aqui. Bom, vamos sair diretamente aqui do nosso QG, porque é o momento e a circunstância que a gente mais repete nos vídeos do canal, justamente para poder fazer essa comparação. Bom, muitos carros chineses têm aquele probleminha de passar numas lombadas e dar aquela queda de roda. Algo que eu não percebi aqui, pelo menos até as velocidades que a gente sempre passa entre 15 e 30 km por hora. A gente já sentiu isso, por exemplo, no GW MH6, sente um pouco menos no BYD Song Pro e aqui menos ainda. No Corolla também
a sensação não é tão pesada. Mas o Corolla tem um problema que eu conto nos vídeos, que é a pequena altura do solo, né? Então, quando você vai entrar em alguma garagem, vai subir alguma rampa, você sente raspar um pouco mais. Aqui no GS4 você também sente um pouco isso, mas não é exatamente o para-choques, é aquele pequeno spoiler de borracha que tem na frente do carro, que evita com que haja muita turbulência na frente das rodas e melhore bastante o quanto ele tem essa possibilidade de furar o ar. É mais ou menos isso. Diminui a turbulência, melhora a sua aerodinâmica e, por outro lado, segundo os engenheiros fazem cálculos em túnel de vento, etc., também melhora o consumo de combustível. Em comparação com o Corolla Cross, por exemplo, a posição de dirigir aqui bem parecida, eu acho que a empunhadura do volante aqui é melhor e o isolamento acústico também é melhor. Outra coisa que fica bem perceptível quando você anda no GS4, ele é mais esperto, né? Muito porque as baterias são mais modernas e o motor elétrico também é mais moderno e mais potente. Mas só pode ser mais potente justamente porque você empregou uma tecnologia de baterias mais moderna. Então, essa bateria, ela tem quase o dobro da capacidade, ela tem praticamente o mesmo peso e ocupa praticamente o mesmo lugar. Muito porque é usado, vamos dizer assim, materiais de terras raras. Está na moda falar sobre isso e é basicamente isso mesmo. Enquanto você tem níquel e chumbo lá na bateria do Corolla, aqui você tem itens um pouco mais finos, refinados, mais raros e íons de lítio também. Deixa eu pegar uma subidinha aqui, ó. Aqui você já percebe outra diferença, né? A gente andou de Corolla Cross híbrido, tanto no último comparativo que a gente fez contra o Ford Territory, que aliás também pode ser um comparativo contra esse carro, e também a gente andou com o Corolla Cross no lançamento, depois na linha 2026 que chegou, enfim. Em nenhum momento dá pra gente deixar passar batido o quanto falta de esmero acústico, de acabamento de ruídos, barulhos, de vento e, claro, de invasão do barulho do motor na cabine. Aqui, o motor a combustão já está trabalhando junto com o elétrico e eu já dei uma aceleradinha um pouco mais forte e em nenhum momento você ouve aquela invasão terrível de um barulho de motor a combustão aqui dentro. Eu não estou com o meu microfone com o modo de cancelamento de ruído e é isso mesmo, você não está ouvindo o motor porque ele não fica gritando aqui, avisando que está o tempo inteiro pronto para se fazer presente. Aqui, ó, pé embaixo, ó, desenvolvimento de velocidade e a gente também não fica com aquela sensação que o eCVT não, que o CVT, o câmbio CVT do Corolla Cross faz aqui. Aqui a gente tem uma transmissão DHT, que é Dedicated Hybrid Transmission, com 2 marchas. Então, em vez de você ter um câmbio CVT que vai ficar ali continuamente variando e entendendo qual que é a melhor engrenagem para aquele momento que você está ou de pé embaixo ou de pé mais leve, aqui você tem 2 marchas longas que fazem com que o motor entenda quando está em alto giro e precisa baixar o giro ou quando está em baixo giro e precisa aumentar o giro. Então, também tem uma tecnologia melhor de transmissão e câmbio aqui do que você vai encontrar no Corolla. Por isso, a sensação de quando você dirige é que você está num carro de uma categoria superior mesmo. A direção é bem levinha nesse modo Eco e no modo Comfort também, e fica um pouquinho melhor no modo mais dinâmico aqui, no modo Sport. Vou até colocar aqui, modos de condução, vamos aqui, esportivo. Você já sente o peso, mas é na hora, cara. Não tem assim, não senti tanto, não. Ela já fica mais ligeira, ela já é uma direção rápida. Se você olhar os testes de outros jornalistas e especialistas que andaram com o carro, ou ler, você vai ver que todos colocam essa qualidade de cara, assim, ou nos seus textos ou na sua voz. É uma direção rápida. Eles conseguiram fazer o que a gente nunca esperava que ia ver, especialmente nos carros chineses e muito menos nos SUVs chineses, porque há pouco tempo, estou falando coisa de 7, 8 anos, pré-pandemia, a direção e a suspensão
eram dois calcanhares de Aquiles nos carros chineses que chegavam ao Brasil. E o GS4 subverteu essa ordem. Você vê que quando você coloca no modo esporte, o som do motor já fica um pouco mais presente. Mas também não é um absurdo. Se você colocou no modo esporte, é porque você quer que ele fique mais esperto. Ele já até cantou um pneu ali. E vai entregar, sim, na plenitude e durante mais tempo, esses 30,5 kgfm de torque. Realmente, ele muda muito o comportamento. O motor a combustão fica sempre ligado, justamente para que não falte energia nas baterias que vão dar força para o motor elétrico. E o motor elétrico é o principal responsável por potência e torque aqui. Mas fica tudo mais presente mesmo. E aí fica presente só na hora que você aciona, né? Não fica presente o tempo todo. Aqui, ó. Você tá ouvindo? Ó, já trocou a marcha. Mas, cara, é assim, o carro fica arisco praticamente. Aqui, ó. Qualquer toquinho em 30% do acelerador, ele já dá uma pulada pra frente, ó. Ó. É sério. É bem rápido. E outra coisa que ele tem de interessante também é a modulação dos freios. Ainda tem, obviamente, um delayzinho no primeiro passo do pedal, mas muito menor, por exemplo, do que quando eu andei no Raval H6. No Raval H6 você sente muito mais essa coisa de falta um pouco de freio e daqui a pouco freia de uma vez. Tá muito menos natural para quem nunca teve um carro híbrido e que tem essa regeneração dos freios, para essa regeneração de energia junto com os freios como uma das premissas do sistema. Cara, bem bom, bem interessante, bem silencioso. Agora eu pus no modo confortável, é bem confortável e mesmo confortável a direção continua bem rápida, bem responsiva. Cara, eu tinha tido só a impressão lá em Interlagos, né? E lá dá para você ter uma impressão bem boa de como a suspensão trabalha e de como ele se comporta numa situação mais extrema. Ali já foi agradável para mim. Eu, aliás, gostei mais desse carro até do que do Hypetech, que eu também andei por lá. Para mim, esse aqui era o melhor carro que eu andei da GAC. E eu ainda vou pegar o Hypetech pra gente fazer uma avaliação. Mas, velho, sério, sem repreensão. Ganha velocidade rápido e vai embora. Muito honesto. Ainda mais se a gente considerar que ele custa ainda menos. Então você tem quantos argumentos aí? Bom, você vai ter o argumento do desempenho, do espaço interno, do porta-malas, do tamanho do espaço, das tecnologias a bordo e do preço. Que mais te falta? Eu sei o que mais te falta e o que mais te pega. E vou fazer o retorno aqui e já vamos encostar no nosso QG de volta para eu te explicar algumas outras coisas que você pode ser que não sinta, mas seu coração se pega nisso e o seu bolso mais ainda. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, talvez seja o desconhecimento ou o preconceito que faça você escolher um Corolla Cross Hybrid em vez de um GAC GS4. Nada resistirá, nem ninguém, a um mísero test drive em volta de um quarteirão com os dois carros. Ou só de você olhar os dois ao vivo, ou entrar e sair, ou fazer essas comparações que eu fiz para você, e especialmente quando você precisa de um pouco mais de força. Isso também reflete em conforto e segurança, especialmente. Imagina só na hora de uma ultrapassagem você não ter a força do motor elétrico para te levar adiante. De toda forma, eu entendo quem vai lá e fala, não, mas eu confio na Toyota, revisões programadas, etc. Bom, eu vou te dar um dado que ele tem pelo menos o mesmo valor até os 50 mil quilômetros. Na verdade, é até um pouquinho mais barato você fazer revisões num GAC do que num Toyota. Aqui até os 50 mil quilômetros elas vão te custar R$ 4.765, segundo o site da própria GAC. E ele ainda conta com 5 anos de garantia ou 150 mil quilômetros, o que chegar primeiro, e 8 anos de garantia de motor
bateria e também motor elétrico. Ou seja, me parece que eles não vieram com brincadeira e também querem proteger você. Eu recomendo experimentar, porque contra o Corolla Cross não dá nem para comparar. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? O que foi, Stagi? Se eu gostei, mano. Vou te falar. Pra mim é o melhor híbrido à venda hoje, desses heavy. Não vou comparar com um plug-in hybrid, óbvio, não tem nada a ver, mas eu vou te falar uma coisa. Se as outras marcas vão ficar meio com medo desse carro, você vai ver quando chegar o GS3. Aí o bicho vai pegar. Tchau.